Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021 e hoje na nossa atividade remota nós teremos língua portuguesa e matemática. Iremos iniciar com a cópia no caderno das famílias silábicas do M e N. Então vocês deverão fazer no caderno essas duas famílias silábicas, a do M e do N, tá bom? E assim que terminar, de fazer este treino ortográfico, vocês deverão ler o quadro abaixo com atenção e fazer a cópia no caderno, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês escreverem no caderno, pode destacar aí as letras que estão em vermelho, a caneta, tá bom? Então, pode estar usando aí a caneta vermelha para destacar aí as palavras que estão escritas em vermelho. Então, nós vamos iniciar com o estudo da língua e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre adjetivo e locução adjetiva, tá? Então, nós vamos ver agora a diferença entre adjetivo e locução adjetiva. Então, a professora colocou aqui 2 quadros e nós vamos fazer a leitura desses quadros. O que são adjetivos? Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. O adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar estado, qualidade ou lugar de origem. O exemplo que a professora colocou aqui é: o homem estúpido bateu a porta. O trânsito estava confuso. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Então, isso nos mostra algumas características, No caso, o homem, a característica do homem, o adjetivo aqui é estúpido. A característica do trânsito, no caso da frase, é confuso, que é uma característica. O trânsito estava confuso. E o cidadão brasileiro escolheu seu presidente. A característica aqui do cidadão, no sentido de lugar, de origem, brasileiro, vem do Brasil. Então, cidadão nascido no Brasil é brasileiro. Então, as características são os adjetivos. Já a locução adjetiva. Locução adjetiva são 2 palavras que se juntam para indicar uma característica. Não são adjetivos, mas têm o mesmo valor de um. Eu vou aumentar a tela um pouquinho. Então, olha o exemplo. Luz do sol. Luz solar. Dia de sol. Dia ensolarado. Música do povo. Música popular. Peixe do mar. Peixe marítimo. Amor de mãe. Amor materno. Então, observem que eu usei 2 palavras, na primeira coluna, luz do sol. Já na segunda coluna, eu substituí as 2 palavras por uma só, mas que tem o mesmo sentido, tem o mesmo valor, tem a mesma característica. Luz solar. Bom, agora eu vou voltar aqui no tamanho certinho
e nós vamos fazer aí uma atividade sobre os adjetivos e locuções adjetivas. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. 1. Docente. 2. Discente. 3. Fluvial. 4. Rural. 5. Pluvial. 6. Urbano. Então, na coluna do lado, nós temos de rio, de cidade, de professor, de chuva, do campo e de aluno. A professora vai fazer o primeiro aqui para vocês seguir como exemplo, né? Então, o número 1, docente, ele se caracteriza com qual locução? De professor, né? Professor, docente. Então, vocês vão pôr o número 1 aqui entre parênteses de professor, tá ok? Vou fazer mais um. Discentes, né? Que é o 2. Discentes é de aluno. Nós temos o corpo docente na escola, que é o corpo de professores, e temos o corpo discente na escola, que são os alunos. Então, vocês irão colocar o número 2 aqui no de aluno, tá bom? Então, 1 de professor, 2 de aluno. Vamos seguir aqui. Observe no quadro abaixo alguns adjetivos e suas locuções adjetivas. Então, eu vou pedir para vocês copiarem este quadro no caderno também, tá bom? Deixa lá anotadinho no caderno. Então, vamos lá. Substantivo, amor. Locução adjetiva, de mãe. Adjetivo, maternal. Então, eu posso substituir o amor de mãe por amor maternal. Amor de pai, amor paternal. Ave da noite, ave noturna. Canção do povo, canção popular. Casa sem telha, casa destelhada. Criança com febre, criança febril. Água da chuva, água pluvial. Crise de rim, crise renal. Animal da terra, animal terrestre. Azul do céu, azul celeste. Fase da lua, fase lunar. Carne de boi, carne bovina. Loção de cabelo, loção capilar. Infecção do pulmão, infecção pulmonar. Música do sertão, música sertaneja. Nave do espaço, nave espacial. Muito bem. Então, nós vimos aqui algumas, nós vemos no quadro algumas palavras, alguns substantivos e suas locuções adjetivas e os adjetivos também que podem ser substituídos, Então, eu posso substituir o de mãe por maternal.
amor de mãe, amor maternal. Então, agora eu vou descer aqui mais um pouquinho o nosso quadro. Número 2. Reescreva usando o adjetivo correspondente. Então, vocês poderão consultar, né? Deverão consultar alguns, né? Que já estão lá no quadro e aí vocês vão colocar, olha. Reescreva usando o adjetivo correspondente. A. Amor de pai. Amor paterno. B. Dia de chuva. Como que fica aqui? Nós podemos procurar também aqui na nossa, né? Não tendo aqui, né? Dia de chuva lá, ó. Dia chuvoso. C. Rosto de anjo. Rosto angelical. Então, agora eu vou deixar a D e a E para vocês fazerem aí sozinhos, tá? Mas se houver dúvida, né, não estiver entendendo, pode entrar lá online e perguntar para a professora que eu estarei lá para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos descer agora mais um pouquinho, né? E estamos aí terminando a disciplina de português. Nós vamos agora para a matemática. E na matemática nós vamos usar o livro didático, trabalhando com tabela. Olha aí, né? Nessas últimas aulas nós estamos vendo e observando, refletindo, analisando várias tabelas, né? Porque nós sabemos que uma tabela, ela serve para nos dar as informações que nós precisamos de um determinado assunto, né? De um determinado tema, de uma determinada pesquisa, tá? Então eu vou subir mais um pouquinho, trabalhando com tabela. Leia o enunciado Informações Nutricionais do livro e responda as questões do A ao D da página 44. Então, vamos ler aqui, né, o textinho, olha. Esse textinho é a página do livro de vocês, tá bom? Em casa, Júlia observou que na embalagem de 1 litro de leite integral havia várias informações. Uma delas avisava que, após aberto, o produto deve ser consumido em até 48 horas. Também obteve informações nutricionais para uma porção de 200 ml, um copo, como as apresentadas no quadro. Então, eu vou subir um pouquinho, vou aumentar um pouquinho o quadro, quantidade por porção. Sódio, 124 miligramas. Cálcio, 252 miligramas. Carboidratos, 10 gramas. Proteínas, 6,0 gramas. Bom, então eu vou fechar aqui de novo, novamente, né? Aqui. E vamos subir mais um pouquinho para ver aí o que vocês deverão responder no livro de matemática, tá? Sobre a página aí, informações nutricionais, ok? Então, vamos lá. Com base no texto e no quadro, responda as questões. A. Há um número de dias para que o produto seja consumido após aberto? Quantos são os dias? Então, vocês irão, né, verificar aqui, olha, se existe, né, quantos dias este produto, aonde está a informação, né? Aonde está mostrando para mim
quantos dias, lá no textinho, após aberto, o produto poderá, né, ficar aí com a sua qualidade intacta. Então, pessoal, olha, eu vou voltar aqui um pouquinho, olha. Em casa, Júlia observou que na embalagem de 1 litro do leite integral havia várias informações. Uma delas avisava que após aberto, o produto deve ser consumido em até 48 horas. Né? Partindo, né, do suposto que um dia tem 24 horas, quantos dias são 48 horas? Então, se eu somar aí 24 mais 24, dará as minhas 48 horas lá que está marcando lá em cima no enunciado do meu texto, certo? Então, aqui a resposta correta é sim. Está marcando. Quantos são os dias? 2 dias, porque aqui está perguntando a quantidade de dias e não de horas. Então, a gente tem que ficar atento, né? Prestar muita atenção aí na perguntinha. Letra B. Os dados apresentados no quadro dizem respeito a que porção de leite? Então, né, olhando aqui de novo, novamente, subindo, né, os dados apresentados, né, neste quadro, dizem respeito a que porção, a qual quantidade? Então, mais uma vez, eu vou voltar lá no meu texto e vou continuar lendo o enunciado. Olha lá, no segundo parágrafo. Também obteve informações nutricionais para uma porção de 200 ml, ou seja, um copo. Então, a resposta correta da B aqui é 200 ml. Os dados apresentados no quadro dizem respeito à porção de leite 200 ml. Letra C. 1 litro de leite corresponde a quantas porções de 200 ml? Um copo. 1 litro de leite corresponde a quantas porções de 200 ml? Então, quantas porções de 200 ml são necessárias para eu ter 1 litro de leite? Esta eu vou deixar para vocês pensar um pouquinho e anotar a resposta aí embaixo. Letra D. Quantos gramas de proteínas há em 200 ml do produto? Então, novamente, vocês deverão consultar, né, o quadro ali dos nutrientes, das quantidades por porção, tá bom? E responder a questão D do livro didático, tá? Na página 44. Pessoal, por hoje a nossa aula é somente, né, português e matemática, então ela está se encerrando. Lembrando a vocês que a professora estará online para tirar dúvidas, né? Estarei de plantão aí para vocês. Sempre que precisarem, podem entrar em contato com a professora, tá? Não precisa ter vergonha, não. Terminando as atividades, feita todas elas, tá tudo prontinho, tirem fotos e enviem no privado para a professora poder corrigir, né? E se houve aí alguma confusão, né? Ou alguma questão aí que não está corretamente respondida, a professora poder dar uma devolutiva para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um grande beijo da professora.